desenvolver o jogo sábado, então pra mim foi 2 dias de Uhum. desenvolvimento, né? Então eu comecei a desenvolver o jogo sábado, às 11 horas mais ou menos, e dali em diante eu consegui fazer o jogo. Foi uma pressão absurda, né? Teve um momento que eu tive vontade de pegar meu PC e socar ele inteiro, porque não tava funcionando as coisas. Ainda mais que no final, quando eu ia exportar o jogo, deu um bug que não tava funcionando mais nada. Ali eu fiquei louco. Fiquei louco. Mas no final deu tudo certo e o resultado do jogo ficou muito bom. Eu tô começando e agora eu tô fazendo outra coisa também que eu tô ganhando um pouquinho a mais. Ah, legal, legal. Então, podemos dizer que sim, você já fez renda com jogos. Sim, sim, tô fazendo. Tá fazendo. Que legal. Olá, pessoal, o Henrique aqui. Então, hoje a gente vai ter uma entrevista com o Brian, que foi uma pessoa que eu consegui ajudar, que utilizou meu método para criar seus jogos. E ele vai falar um pouquinho das experiências dele, do que ele já conseguiu. Ele conseguiu criar um jogo em menos de 3 dias, tá? Ele vai falar um pouco sobre esse game aqui. Foram jogos que foram menos ainda do que 3 dias. E também ele vai falar um pouco sobre como ele faz uma renda extra com jogos, tá? Então, fica ligado aí, é um conteúdo muito bom que a gente fez aqui para Site na Tech. Dá uma conferida e pega as dicas aí do Brian. E aí, Brian, tudo bom? Que bom estar com você aqui. Como que você tá? Tô bem, mano. Boa noite. Boa noite, Todo mundo que beleza? tá aí. Tranquilo? Te ouvindo bem. Vamos lá. Vou fazer algumas perguntas para você e você vai me respondendo, tá? E aí você responde da forma que você quiser, como que você achar interessante, tá? Eu vou começar primeiro. Começa se apresentando pra gente, fala quem você é, de onde você é, quantos anos você tem, dá aquela apresentaçãozinha básica de início, tá? E depois a gente vai tocando por Beleza, aqui, vou fazendo as perguntas, beleza? Pode falar. beleza. Bom, boa noite. Meu nome é Brian Roque. Eu moro em Suzano, eu tenho 20 anos. Atualmente eu tô cursando uma faculdade de desenvolvimento de jogos, né? Na Cruzeiro do Sul. E jogo, tô treinando tênis de mesa, não sei se é relevante falar isso, mas pretendo competir também, outro tipo de jogo, né? E recentemente eu tô entrando no mundo de criação de jogos indies. Tô participando de algumas jams, tô treinando bastante. Geralmente fico na parte da arte, que é a parte que eu mais foco na criação de jogo. E agora eu tô tentando migrar também para outras partes, né? Como gerência de jogos e também a programação. Legal, legal, boa. Vamos lá então. Eu vou fazer algumas perguntas primeiro, tá? Eu vou fazer algumas perguntas mais diretas sobre você, sobre como você construiu a sua carreira e tal, né? E depois a gente vai falar mais pontualmente da Game Jam, tá? Então a gente começa primeiro falando Certo? mais de você e depois a gente fala da Game Jam. Então a primeira pergunta é como que era a sua vida antes de me conhecer, antes de conseguir desenvolver jogos? Antes de te conhecer, antes de É, conseguir o antes de jogo. conseguir desenvolver o jogo, vamos dizer, né? Antes de conseguir desenvolver o seu jogo. Porque seu primeiro jogo Cara, foi o depois primeiro jogo depois, o seu primeiro jogo lançado foi depois de aplicar o método, né? Ou não? foi lançado assim. Então, Então, como que foi? Como que era antes de você ter lançado esse jogo? cara, eu já tinha uma paixão por jogos desde o começo, sempre tive, né? Eu fiz um cursinho em um lugar lá de Suzano também que me ensinou a desenvolver, entre aspas, desenvolver um jogo. Uhum. E eu sempre tentava fazer. Então sempre eu via, esse joguinho aqui parece legal, tentava fazer, dava errado. Aí eu tentava fazer outro, dava errado. Eu acabava ficando frustrado demais. Muito, muito, com muita raiva, até que teve um tempo que eu parei de fazer o jogo, né? E dentro desse ato que eu fiquei, aí você apareceu falando lá do seu método, e aí você me convidou, né, a participar do seu método, e depois daquilo ali eu consegui lançar meu primeiro jogo, que foi o Robô versus Ninja. Era um jogo meio bem amador, né? Pra ser sincero, bem amador. Minha arte ainda era horrível na época. A minha programação foi decente, né? Porque eu peguei certinho no passo a passo que foi feito lá. Mas eu consegui lançar meu primeiro jogo com a minha própria história, com a minha própria arte e com a minha própria programação. Aí Beleza. depois disso, mano, comecei aplicando o método. Óbvio, fui pesquisando outras coisas também, fui Uhum. treinando, buscando informação, né? Porque não adianta a gente só fazer uma coisa e não correr atrás de outra. Uhum. Então, fui buscando informações, fui treinando, buscando aprendizado em outros lugares e fui desenvolvendo cada vez mais. Ainda aplicando o método, porém agora é um pouco mais complexo, com um pouco mais de detalhes, com um pouco mais de polimento, com um pouco mais de Legal, desenvolvimento, né? legal. Então, só para fechar essa parte, então, para você antes, você tinha vamos dizer, a experiência, você tinha o conhecimento, entre aspas, de, como você disse, entre aspas, né, de como criar um jogo, mas você nunca tinha conseguido criar um jogo realmente, porque faltava algumas coisas ali. É isso, basicamente, ou não? Na verdade, é aquela questão de, tipo, na teoria é fácil montar vamos supor, na teoria é fácil montar um armário, né? Eu vou pegar ali, colocar um prego aqui, colocar o parafuso ali e acabou. Agora, na hora de fazer, então, tipo, eu sabia usar a ferramenta, só que quando aparecia faça tal coisa, eu já não sabia fazer. Ou, tipo, quando eu queria pegar da minha mente pra montar o jogo, eu já não sabia. Aí o método, ele foi me ajudando, porque, né, foi desenvolvendo um passo a passo, uma forma mais simples de pensar e fazer o jogo. Aí eu consegui aplicar o que eu já sabia e realmente fazer um produto, né, no caso. Que legal, que legal. Beleza. E como você se sentia? Segunda pergunta, né? Como você se sentia nessa época aí? Porque você até falou que teve um hiato, né? Qual foram os seus Sim. sentimentos antes disso? Como foi o seu sentimento para ter esse ato? Me conta um pouco mais sobre isso. Cara, como eu disse, foi frustrante, né? Porque apesar de eu ter feito, foi 2 anos de curso, tá? 2 anos de curso, aprendendo a fazer a bosta do jogo, né? Entre aspas. E aí eu não conseguia. Então eu tentava lançar vários tipos de jogos, e era tipo joguinho simples, né? Joguinho que hoje em dia eu faço com o olho fechado em 1 hora.
Uhum. Esses jogos me deixaram tão louco, porque eu fazia, dava errado. Aí eu precisava de um tutorial, o cara fazia, fazia igual, dava errado também. Falei, mano, vou parar. Aí foi até uma época que eu desanimei com o jogo total. Comecei a pensar que não era pra mim, né, obviamente. Falei, não, pô, não vale a pena investir nisso, é melhor focar em outras coisas. E foi nesse período também que eu parei, né? Parei de vez. Então, larguei mão de aprender, larguei mão de mexer com a plataforma. Tanto que pra eu voltar, não sei se você vai lembrar, eu ainda tava bem enferrujado. Minha arte tava tudo torta, a programação tive problemas pra fazer lá no começo, mas depois com o tempo eu fui pegando. Mas foi, resumindo, foi um sentimento frustrante, né? Frustração total. Frustração, e pior que esse é o sentimento que eu tinha também. E por coincidência, eu também fiquei 2 anos pra lançar meu primeiro jogo. Porque eu fiquei Então, 1 ano estudando e depois 1 ano desenvolvendo o jogo e não saía, nunca saía até eu e conseguir lá desenvolver. quando você estudava parecia simples. Não, você só faz isso, Sim, coloca aqui e acabou. Mas não é só isso. não é- O pior ainda, né? Às vezes, quando você. Exemplo, eu tenho muito costume até atualmente de fazer um jogo e antes de eu postar ele, mando pra várias pessoas testarem. Aí eu faço o jogo, aí o jogo tá. Eu olho pro jogo e falo, mano, isso aqui ó, tá uma obra de arte. Aí o pessoal olha e fala, tá uma bosta. Cara, isso também era frustrante demais. Sim, sim. É muito complicado isso, né? Antes de você ter uma clareza de como desenvolver o jogo, é bem complicado isso. E me conta uma história sua, antes de conseguir desenvolver o jogo. Conta uma história, algum momento que aconteceu assim que marcou sua vida antes de você conseguir realmente lançar o jogo. Antes de eu conseguir fazer o jogo, É. É, eu, durante. Era uma época que eu tava fazendo bastante cursos, né? Uhum, Então, durante o curso, eu tava fazendo um curso de prototipagem de jogo, né? E também tava fazendo um curso de. Você vai entender depois que tem a ver. uhum, Tava fazendo um curso de pacote Office. E aí o que uhum, acontece? Eu tava frustrado já com o jogo, não tava conseguindo tirar nada disso, não tava conseguindo montar o jogo. E um belo dia eu tava lá na aula de pacote Office e eu descobri que tinha um negócio chamado Hyperlink lá no PowerPoint. uhum, E aí eu consegui criar um jogo no PowerPoint utilizando Hyperlink, tá ligado? uhum, Aí eu fiquei bolado com isso, porque tipo, eu consegui fazer um jogo no PowerPoint que não tem nada a ver. Mano, não faz sentido, tá ligado? Fazer um jogo no PowerPoint, mas eu conseguia fazer lá na hora, tá ligado? E foi um jogo que divertiu o pessoal que tava lá. Então eu uhum. falei, pô, talvez seja pra mim, eu só não sei fazer. Que legal, que legal. Beleza. E aí a gente tem um segundo momento, né? Como que é a sua vida hoje, depois de ter lançado o seu primeiro jogo, depois de ter lançado alguns jogos, como que é a sua vida hoje? Então, depende, né? Que parte da vida você tá falando. Mas, no geral, na parte seguindo essa ideia de jogos, atualmente é um pouco mais. Esqueci a palavra, né? Dá um pouco mais de engajamento pra pessoa prosseguir, né? Então, depois que eu lancei o primeiro jogo, eu comecei a fazer vários, eu não parei de fazer. Só que muitos desses jogos não foram lançados, né? Teve Uhum, uma época que tive um problema com o computador, problema com o tempo mesmo, todo estudo, essas coisas, acabei não lançando. Vários jogos que eu tinha ideias e perdi esses arquivos. Mas atualmente eu consigo fazer os jogos. Né? O que me falta mais agora é vergonha na cara mesmo de postar os jogos. Mas assim, aí trabalho. atrás eu consigo montar, já tenho uma base bem boa do que fazer, de como montar, programar tudo certinho e lançar o jogo. E tenho uma grande esperança que no futuro eu vou conseguir ou montar minha própria empresa, né, relacionada a isso. Eu queria, Uhum. um dos meus sonhos, obviamente, é montar um estúdio próprio de criação de jogos, seja indie, ou se eu for milionário, né, um dia eu vou ter que correr, muito bom. E é isso, eu vou arrumar um trabalho também na área, no exterior também, já que eu tô cursando a faculdade, né, seria ótimo. Mas realmente, depois que eu conseguir lançar o primeiro jogo, eu me senti engajado a continuar. Certo, certo. E no geral, sua vida, o que que você acha? Nas Tá. outras questões, você acha que o jogo te ajudou em alguma coisa? Não? Cara, É, o jogo, ele, apesar de o pessoal não achar, ele faz diferença, né? Tipo, é uma coisa que eu comecei como um passatempo, né? Era um passatempo que eu tinha, que sempre fui viciado em jogos, sempre fui viciado em uhum, jogos. Depois de um tempo virou estudos, depois de um tempo tá começando a virar trabalho, né? Tô começando a tirar uma graninha com o jogo, seja vendendo algumas artes, pixel arts que eu gosto de fazer, ou tô criando, inclusive esse jogo da Jam, eu vou pegar ele e eu tô fazendo uma continuação dele para eu postar, um jogo pago, muito né? bom. E né, melhorou bastante a minha vida, né? Porque agora eu já tenho um objetivo na minha vida, né? Como carreira profissional, e também tenho mais expectativas de que eu vou conseguir. Então, em Show. questão de saúde mental, ajudou bastante. Saúde mental, legal, Agora, legal. financeira a gente ainda tá aqui, ainda tá chegando. Tá chegando. E É. como você se sente hoje com tudo isso? Agora, Com tudo isso, com tudo isso. eu me sinto bem, mano. Foi um. Não me arrependo de nada. Mano. Eu acho que o hiato que eu fiz foi bom, porque se eu tivesse continuado tentando, talvez teria desistido de vez, né? Não ia ter Uhum, como voltar atrás. O treinamento também foi ótimo, porque sem ele eu não ia estar conseguindo fazer os jogos agora. E também prossegui. Sempre que eu não tinha tempo, eu ainda pegava um caderninho e fazia um mini GDDzinho daquele uhum, que você não mostrou lá, tá ligado? uhum. Só pra ter uma ideia salva, e isso no futuro me rendia várias ideias.
exemplo, o jogo da Game Jam. Mano, eu fiz ele na minha mente em questão de 1 minuto, tá ligado? Eu só pensei, ó, ele vai ser assim, assim, tá, coloquei no GDD uma imagem de exemplo, acabou, tá ligado? Que, Já consegui desenvolver um jogo. que louco, né? Porque você pega uma experiência tão grande, né? Que você vem assim, né? Que você já Sim, pensa num jogo com método e tudo, né? Você já pensa num jogo que vai agradar o mercado, né? Que não necessariamente que ele seja vendável, mas que ele vai ser um jogo que ele vai ser lançável, que ele pode ser monetizável, as pessoas vão gostar, vão jogar. uma coisa que a gente, Não é aquele tutorialzinho, né? Não é aquele jogo de tutorial. É muito uma legal coisa isso. que a gente aprende também, que eu aprendi lá, é que, tipo, duas coisas, na verdade, importantes. É que você tem que saber no que você é melhor, pra você, obviamente, essa parte, exemplo, eu sou bom em arte, então o jogo, ele tem que ter no mínimo uma arte foda. No Uhum, mínimo uma arte foda, é o mínimo que eu espero. E também é encontrar o nicho, né? Então, tipo, se eu tô desenvolvendo um jogo pra meninas, eu não vou colocar um gráfico que é só pra moleque. Se eu tô uhum. desenvolvendo um jogo de terror, eu não vou colocar um gráfico Muito de bom, fadinha muito bom. bonitinha, entendeu? Então, É, tipo, a quando gente você bateu um aprende papo sobre nicho, isso, né? sim, sim. Quando a gente aprende sobre nicho, a gente já consegue garantir brincando, né? É que, como eu falei, eu ainda falta vergonha na cara de postar um jogo pago. Nunca postei um jogo pago. Mas brincando, mano, se eu postar, exemplo, esse jogo da Game Jam, se eu direcionar pro nicho certo, fazer um comercialzinho pra ele, eu vendo uns 1.000, 2.000, eu tenho certeza disso, tá ligado? Que show, que show. Que show, Enoch. Oh, Enoch, Então, vai, Enoch, desculpa. não. Desculpa que eu tava falando com o Enoch agora há pouco e eu fiquei com ele, tá? Então, deixa eu te perguntar. Como que foi a sua experiência de desenvolver jogos, de criar os jogos assim, com a minha ajuda, com o meu método? Como que eu consegui te ajudar? Como que foi essa experiência pra você? Cara, o método, ele ajudou na questão de ter o direcionamento, você ter o caminho. Lá você mostra ferramentas, você mostra como fazer, você mostra seu passo a passo, mas você também deixa livre, você explica uma forma que você pode fazer do seu jeito, né? Uma coisa Uhum, que eu gostei bastante. Quando você estava explicando sobre pixel art, por exemplo, na verdade, você falou, a pixel art pode ser o caminho mais fácil para começar. Então você deu um exemplo de como fazia, mostrando um exemplo com uma ferramenta. uhum, Só que depois pegando esse exemplo e aplicando em outras ferramentas também funcionava. Então uhum, dava para você adaptar isso. Tanto que hoje em dia eu não estou usando tanto mais o Piskel, né? Eu estou usando o Photoshop para fazer mais pixel art, estou usando uhum, outras ferramentas. Então eu acho que foi mais um direcionamento. Então agora, antes, quando eu ia fazer um jogo, às vezes eu já começava pelo final. Então eu já queria saber do final do jogo, quanto queria me render aqui, como que eu vou postar. Já fazia tipo duas bolinhas na tela e já postava o negócio. Só uhum, que não, o treinamento ele mostrou, você começa por aqui, na ideia, depois você tem o meio que é o desenvolvimento e depois você pensa no final. Separando dessa forma, já deu pra. É sempre ter certeza que você vai entregar alguma coisa no final. uhum, Pode não estar do jeito que você quer, 100%, mas você vai entregar alguma coisa. E essa coisa pode virar algo muito bom no futuro, como pode servir de exemplo para outros jogos que você vai fazer no futuro. Então, eu acho que foi o direcionamento ideal para continuar engajando. que legal, que legal. Top demais, top demais. Nem eu conseguiria falar desse jeito do método. É muita Sempre. entrevista, né? Fiz entrevista agora na Suzano Games, é muita. E agora fala sobre mim. Eu consegui te ajudar? Como que foi isso? Além do método, né? Além do método, Aham. agora você tá lascado. Ó, além do método, como a gente já tem uma convivência, né? Uhum, Eu já vi os jogos que você desenvolvia, via bastante vídeo seu, seja no Instagram ou você mostrando pra gente dos jogos que você fazia. E uhum, uma coisa que eu sempre achei interessante é que eu vi o seu começo também. uhum, Então, tipo, eu sei, tá ligado, que você no começo você não tinha equipamento foda pra fazer jogo, tá ligado? Você não tinha uma equipe muito foda pra fazer o jogo. uhum, Então você começou do zero, você criou seu método, começou do zero e fez ele valer a pena, fez ele subir. E, tipo, você chamou eu já pra fazer alguns projetos, né? aham, E lá deu pra ter uma. Obviamente, eu não tava envolvido no resto do escopo do jogo, porém já deu pra ter uma noção de como é uma. Eu já falei linha de produção, né? Como que é um trabalho, né? Na, aham, na área de criação de jogos. Então, querendo ou não, essa convivência diária, essa convivência que a gente tinha fazendo jogos, fazendo projetos pra Game Jam, direto, falando, ó, tem uma Game Jam aqui, vamos fazer. Tem esse estilo de jogo aqui, vamos fazer. uhum, Isso, querendo ou não, abriu um leque enorme de tipo de jogos que eu posso fazer. Tanto que, hoje em dia, eu não sei fazer nada de jogo 3D. Isso aqui é a realidade. Mas eu tenho certeza que se eu pegar, sei lá, o Blender, ficar uma semaninha aprendendo ele, eu consigo lançar um jogo depois, uhum. ou, aprendendo Blender ou na Unity, eu consigo lançar um jogo. Vai ficar ruim, mas eu vou lançar um jogo, entendeu? Isso é ótimo, isso é ótimo. Essa mentalidade que você tá é muito legal, muito legal. E é ela que a gente precisa, realmente. Tem um monte de. O LoL tá aí até hoje, ninguém fala nada. Então, tipo, se esse jogo ruim tá funcionando, eu também consigo lançar um. Exatamente, exatamente. Muito legal, Brian. E muito do que eu te amei é exatamente porque eu vejo essa vontade sua, essa evolução, esse seu empenho, né, nos projetos, em desenvolver, em querer realmente fazer as coisas, né? Então, isso é muito legal. Vamos lá, mais uma pergunta. É, você já fez renda, já fez dinheiro com jogos? Eu, diretamente com a venda de jogos, não. Uhum, Porém, eu já fiz algumas artes para alguns gringos, né? uhum, E que eram relacionados ao jogo, né? A um jogo, que era uma pixel art que eu fiz para eles, que me rendeu uma graninha assim no PayPal. Graninha, mas uhum, rendeu. uhum, E também teve, na verdade,
aquele projeto que a gente fez uma vez, que você estava pagando a gente para fazer, então Uhum. considero isso uma renda. E É. como eu disse, por agora eu tô numa, obviamente, né, começo, questão de jogos, que é um nicho ainda é lixado no Brasil, né? Uhum. Apesar de a gente ser os maiores consumidores, talvez a gente não valorize tanto os desenvolvedores daqui. Uhum. Então, eu ainda tô começando e agora eu tô fazendo outra coisa também que eu tô ganhando um pouquinho a mais. Ah, legal, legal. Então, podemos dizer que sim, você já fez renda com jogos. Sim, sim, tô fazendo. Tá fazendo. Que legal. Essa renda extra que você tá fazendo com jogos, então não seria necessariamente vendendo jogos, né? É isso que você disse. Não, como eu disse, lá mais na parte da arte mesmo, né? Uhum. São Tipo, trabalhos. eu tô fazendo desenvolvimento, participando do desenvolvimento de jogo como artista, né? Uhum. Beleza, legal. E aí você também fez as artes lá que você vendeu no PayPal, certo? Isso. Tá, Eu legal. encontrei um pessoal no Discord fazendo um joguinho, entrosei com os caras, fiz umas artes e ganhei um dinheirinho. Legal, legal. E pra você fazer uma renda com os jogos mesmo, diretamente, o que que você acha que falta? Vergonha na cara, vergonha na cara. Eu já tenho, não, realmente, eu já tenho tudo o que precisa pra fazer renda pro jogo. Antigamente, usava plataformas craqueadas, eu falo a verdade, usava plataformas craqueadas pra fazer jogo e tinha receio de postar. Atualmente eu já tenho plataformas pagas, que eu tô pagando uma mensalidade pra fazer os jogos, já sei fazer o jogo, já sei fazer a arte, já sei postar, já sei fazer pesquisa de mercado, e não faço porque falta vergonha na cara mesmo. Mas esse ano, até o final do ano, esse jogo que eu tô fazendo, ele vai ser postado sim. Legal, legal. E o pior é que você é o segundo que fala isso, tá? É verdade. O Enoch falou a mesma coisa. Pra você ver, mano. É vergonha na cara. Porque assim, como eu disse, a gente já tem um direcionamento. Então, se eu postar esse jogo, seja na Steam ou na itch.io fazendo um marketing bem feito, eu consigo vender esse jogo. Uhum. Se fácil, fácil, né? Beleza. É fogo. Eu ia falar a mesma coisa também, que é o nível que você está, só falta colocar, só falta coragem. Se você coloca Sim, pra é, vender, você já vai ganhar alguma coisa. ganha bem até, pô. Aham, sim, eu também acredito. Eu também acredito. Os jogos que vocês estão fazendo é sensacional. E vamos lá para a próxima pergunta. Aconteceu algo que você jamais imaginou que seria possível de acontecer? Algo que eu jamais achei que seria Que possível. você jamais achou que seria possível depois que você aplicou o método, depois que você lançou seu jogo, tinha algo que você falava assim, não, isso é impossível de acontecer. Aí Ah, você sim, sim. lançou o jogo e viu aquilo acontecer e aquilo foi É uma história bem foda. triste, na verdade, que eu vou contar aqui. Ah, Eu sempre tenho o costume de criar histórias, né? Então, até atualmente, desde sempre, eu escrevo pequenos livros com histórias que eu acho que algum dia viraria um jogo, uhum, né? Então, lembra daquele jogo de terror que eu tinha feito uhum, que eu perdi? Então, eu tinha essa história feita, eu consegui fazer um jogo depois que eu terminei o método, passou um tempinho, um mês, 2 meses, eu consegui desenvolver um jogo completo com a historinha que eu tinha feito, que era um jogo que eu olhei pra ele no final e falei, mano, isso aqui é minha obra de arte. uhum, Isso aqui é meu, tá ligado? Isso aqui vai render uma grana, isso aqui vai mostrar qual que é meu estilo de arte. Que foi um jogo que ficou bizarro do jeito que eu queria, com a arte que eu queria, gostosinho de jogar. Pensei que eu gostoso de jogar, mano. Era esse uhum, jogo, velho. A trilha sonora eu fiz do zero. Todos os efeitos eu fiz do zero. Eu não peguei nada de graça, assim, na internet, eu paguei. Tudo feito na mão, ali, artesão, tá ligado? Só que uhum. aí meu PC morreu. E eu perdi o jogo. Mas, tipo, o que eu achei que nunca ia acontecer era eu transformar uma ideia minha, um livro meu, numa, um jogo, em algo jogável, algo interativo, algo que eu achei legal. E esse jogo, como eu disse que eu tinha costume de mostrar pro pessoal vários jogos que eu faço, né? Pra ver se tá bom. Esse jogo, eu não ia fazer isso, porque pra mim ele já tava ideal do jeito que eu precisava que ele Uhum, estivesse, entendeu? uhum, Era como se fosse uma parte minha esse jogo. uhum. Só Muito que legal, infelizmente ele muito morreu. legal. Algum dia eu faço ele de novo. Muito legal. Então seria, tipo, como se fosse uma expressão de você materializada, né? É isso Isso. que. Você Eu, nunca se- eu imaginou que sempre. teria algo assim. Não, eu tenho um negócio pra mim que é um dos meus objetivos pra vida, que é ter algo que é meu. Exemplo, quando todo mundo fala, quem fez isso aqui? Todo mundo vai saber, foi o Brian que fez isso, tá ligado? Uhum, É isso que eu tenho. Eu achei que aquele jogo seria isso, entendeu? uhum. Ele Mas vai ser seu, infelizmente, né? porém vai ser o Acho próximo, que né? não era ele. Acho que Vai não ser vai o ser ele. próximo. É interessante você falar isso, porque isso é uma coisa bem pessoal, né? É um propósito mesmo. Muito legal. Você não falou, tipo, de tempo, você não falou de dinheiro. Por exemplo, fazer o que vocês fizeram lá de desenvolver um jogo em 3 dias é algo, tipo, impossível. Vocês fizeram o impossível, mas você não falou disso. É, ganhar dinheiro com jogos, ganhar dinheiro com algo que você ama. Cara, é algo que é surreal pra muita gente. Mas você não falou disso. Você falou de algo que é um propósito pra você, né? Isso é muito interessante. Esses, Sim. esses outros, você acha também que, ou você já imaginava que poderia chegar nesse estado? Cara, jogos em questão de 3 dias, assim, eu sempre achei que era possível. Uhum, Mas não com a qualidade que tá ficando agora, então eu fiquei até assustado, entendeu? Mas o que eu achei mais incrível, não sei se você vai mostrar aqui em alguma parte, foi um jogo que eu fiz que é o Hunger Attack, que ele foi feito em apenas 3 horas pra uma Game Jam, que era a Trijam. Mano, ele ficou sensacional. Sensacional do começo ao fim. Teve menu, teve o começo, teve um objetivo final e uma arte que eu achei maravilhosa pro jogo. Ele, inclusive, foi uma releitura, né,
do lance do jogo Asteroids, só que de um jeito mais divertido e com gráficos mais atuais, mesmo sendo Uhum. pixel art. Porque uma das coisas que eu também aprendi no treinamento é que muitas vezes você não precisa criar. Você pode reinventar algo, entendeu? Você pode reutilizar uma ideia do passado e adaptar para os padrões atuais, ou fazer a sua do jeito que você gosta. É É, que às vezes dá certo. exatamente, essa leitura, né, daquilo. Muito legal, muito legal. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco mais específico da Janta. Como que foi Uhum. participar da Janta? O que que você Cara, achou? Como que foi, foi? foi complicado, porque a vida de CLT, desenvolvedor de jogo, é complicada. Então, eu tinha um período, apesar de ser um jogo de foram 3 dias, né, pra fazer o jogo, como tinha muita coisa pra fazer durante a semana, no caso, sexta-feira foi quando você mandou desculpa, você mandou o tema, né? Foi na quinta. Foi na quinta? Aí Uhum, sexta-feira eu já tive que chegar do trabalho depois, eu já tive que ir até o treinamento lá do tênis de mesa que eu faço e eu cheguei muito tarde em casa. uhum, Aí depois começa a procrastinação, aí você começa. Aí, na verdade, eu comecei a desenvolver o jogo sábado, então pra mim foi 2 dias de uhum. desenvolvimento, né? Então eu comecei a desenvolver o jogo sábado, às 11 horas mais ou menos, e dali em diante eu consegui fazer o jogo. Foi uma pressão absurda, né? Teve um momento que eu tive vontade de pegar meu PC e socar ele inteiro, porque não tava funcionando as coisas. Ainda mais que no final, quando eu ia exportar o jogo, deu um bug que não tava funcionando mais nada. Ali eu fiquei louco. Fiquei louco. Mas no final deu tudo certo e o resultado do jogo ficou muito bom. Podia ser melhor se eu tivesse começado antes. Tem alguns bugs que não tinha como resolver com o tempo que eu tinha. Até tinha como resolver, só que ia pecar em outras partes, né? Então eu preferi deixar o jogo jogável, mesmo com algumas falhas, do que simplesmente, né, deixar pra lá e ficar resolvendo bug, e Uhum, acumulando bug e dando problema. uhum. Legal, legal. E me disse quais foram os sentimentos que você teve nessa jam, porque você já falou um pouco deles, mas eu queria saber um pouco mais, tanto dessa parte dos problemas, o que que você sentiu, que foi essa raiva que você quase destruiu o computador, mas também quando você finalizou o jogo e mandou lá o link pra mim. Cara, no começo eu acho que eu tive 3 sentimentos principais, né? Uhum, 3 momentos principais. O primeiro foi a dúvida, porque quando você tá fazendo uma game jam, muitas dúvidas são geradas. Exemplo, eu nunca tinha feito um jogo puzzle. Puzzle pra mim é um jogo que eu me afasto desse tipo de jogo. Eu não gosto de puzzle. Eu não gosto de ficar tendo que usar a cabeça pra fazer nada, tá ligado? Eu gosto de usar meu bonequinho pra matar bicho e acabou. Aí quando eu vi que o tema era puzzle, me congelou a mente. Congelou a mente. Eu não sabia se eu ia fazer um jogo plataforma, se eu ia fazer um jogo 3D, se eu ia fazer um jogo de quebra-cabeça. O que eu ia fazer? Mas a dúvida foi esclarecida graças ao Pinterest que eu tava passando por lá. Achei uma imagem que eu achei legal e transformei num jogo que eu peguei da base do seu jogo da bolinha lá, aquele joguinho safado lá, que eu fiquei umas 4 horas pra resolver. Aí o segundo sentimento foi um sentimento mais de pressão, algo assim, algo de tensão. Porque, como eu sou um desenvolvedor novo, eu ainda tenho problemas para estipular o tempo que eu preciso, estipular o nível, né, de detalhes que o meu jogo vai ter que ter. Então, eu tinha pensado num jogo muito pequeno. O que aconteceu é que esse jogo ele começou a ficar muito grande. uhum, Então, o que acontece? Virou uma bola de neve. Eu fiz o jogo com quadradinhos, né, que eu também aprendi lá. Ah, faz um jogo uhum. feio. Se funcionar a mecânica, depois você deixa bonito. Uhum. A mecânica funcionou, eu comecei a colocar arte. Aí eu falei, mano, esse jogo tá chato, né? Esse jogo tá chato. Deixa eu colocar mais coisa aqui, mais obstáculo. Aí coloquei mais obstáculo, o jogo não ficou impossível. Aí eu tirei o obstáculo, eu esqueci como que tava antes. Aí ficou uma bola de neve nisso e tal. E eu fiquei louco, maluco. Tanto que quando foi no domingo, à tarde, eu tava em ligação com todo mundo. Eu falei, me ajuda, não sei o que faço, velho. E tava maluco, simplesmente. Tava perdendo a cabeça já com o jogo. Não pensei em desistir. Eu pensei que eu talvez não ia conseguir entregar o que eu queria. Uhum. E o último foi, mano, sentimento de satisfação. Quando eu coloquei ele na itch.io, que não deu problema dessa vez, primeira vez que não deu problema pra eu colocar na itch.io. Fiz a página, coloquei uma descrição bonitinha, embelezei a página pro usuário ver, e cliquei, dei o play, mandei o link, mano, ali eu falei, mano, é isso aqui, velho. Ganhando ou não, tô satisfeito com o que eu fiz, e esse jogo vai virar alguma coisa no futuro, ganhando a Game Jam ou não. Isso é Então fantástico. acho que foram esses 3 sentimentos, né? A dúvida, a tensão e a satisfação no final. Que legal, que legal. Então conta pra gente um pouco do seu jogo aí. Fala o nome dele, explica um pouco da É, mecânica, conta a história desse jogo aí, apresenta ele pra gente. se eu te dizer que eu esqueci o nome do jogo, hein? Mas assim, alguma coisa Cupido, seja que trabalha com Cupido, seja um Cupido. Basicamente, o Cupido ele tá cansado, né? É muito amor ali nesse mundo aí, muita gente, 8 bilhões de pessoas para ele trabalhar. E ele cansa e você agora tem que ajudar ele. Então, basicamente, você controla ele, você manipula as nuvens que estão no local, e essas nuvens fazem uma angulação para as flechas. Então, o objetivo é você usar a cabeça para posicionar as nuvens nos lugares certos que você precisa para acertar os alvos, né? No começo é uma menininha e depois vira alguns corações. Aí a ideia do jogo é ir dificultando. Não tem uma história. Jogo puzzle desses não tem uma história. Pelo menos na minha concepção, não tem uma história para ele a mais do que isso. Ele simplesmente vai ser um jogo que vai aumentando a dificuldade e fazendo você ficar puto jogando, entendeu? Esse é o meu objetivo. Então, com o passar do tempo, as fases vão ficando mais difíceis, mais nuvens aparecem, mais obstáculos vão aparecer. Por enquanto, o jogo ele tem 4 fases.
Uhum. sendo a última fase uma fase um pouco mais complexa, porque você já tem que fazer uma mecânica diferente, mas as outras são bem parecidas. Então, a ideia do jogo é fazer você pensar com pouco recurso que você tem que fazer para acertar o alvo, né? Que E legal, que como ele legal. tá. Um adendo também, né? Como ele tá em desenvolvimento, foi um jogo que eu fiz rápido, eu não consegui fazer uma coisa que eu queria, que era uma das coisas da bola de neve, né? Que eu tava falando que tava gerando, que era fazer a angulação mudar de acordo com o ângulo anterior da flecha. Né? Uhum. Acabou que eu só fiz ela aí, exemplo, bateu aqui de 60 graus. Então fica um pouco mais fácil de jogar, em vez de ser só ir meio no aleatório, né? Do que ia acontecer. Não, sensacional, sensacional. Muito Ah, legal, gente. a arte do jogo é uma arte meio. Um jogo feito para meninas, né? É um jogo todo meio rosa, um jogo com cores pastéis e line art bem tranquila, bem minimalista. E a música de fundo é um dos estilos que eu mais gosto, que eu acho mais tranquilizante, que é as músicas medievais, né? Como se fosse música de RPG e tudo mais. Então é Uhum. um jogo que é feito para você pegar um chá, umas bolachinhas e jogar e tentar passar nele. Que legal, cara. E você fala até a experiência do jogo, né? Que legal. Sim, sim. Eu pensei em Sensacional. tudo nessa parte aí. Que legal, que legal. Isso é muito importante, né? Muito importante. Então, Brian, parabéns novamente pelo seu jogo. Parabéns por ter desenvolvido esse jogo em 3 dias, cara. Que nem eu falei Valeu, antes, valeu. vocês fizeram o impossível, você fez o impossível de fazer um jogo tão legal, tão divertido em tão pouco tempo, cara. Eu acredito que 90% das pessoas não conseguem desenvolver um jogo, não conseguem fazer e lançar um jogo, e desses 10% que conseguem lançar, eu acho que nenhum por cento vai chegar a desenvolver um jogo desses em 3 dias, né? Então, então você tá muito, muito acima da média, você tá muito acima da média. Então, meus parabéns novamente. Não vai Obrigado. ter ainda a finalização da Jam e tudo, mas só isso já é uma vitória enorme, tá? Meus parabéns. Eu vou ganhar isso aí, tá? Vou ganhar essa Jam, inclusive. Fechou. Deixa eu fazer mais uma pergunta que eu tinha esquecido, depois eu corto qualquer coisa e coloco lá no meio. Os jogos, quando você faz um dinheirinho com jogos, com seja lá do que for, da forma que você estava fazendo, isso te ajuda de alguma forma? O que que te possibilita isso? Cara, ajuda, porque como eu disse antes, eu usava ferramentas craqueadas, né? Uhum, E isso é uma coisa que desanima. Sendo sincero, tem gente que não liga, mas eu ligo um pouco pra isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de apoiar desenvolvedores indies, sempre gostei de apoiar os desenvolvedores de programas que auxiliam a gente a fazer o nosso projeto, né? uhum, Então, quando eu baixava um jogo, um programa, né, no caso o Construct, que eu estou utilizando para fazer alguns jogos simples, eu baixava ele craqueado, me dava um desgosto, né? Me dava um certo uhum, desgosto. Mas também não é algo acessível, tenho que admitir. Para nós brasileiros, a mensalidade desse tipo de jogo, desse tipo de plataforma é muito cara. uhum, Mas quando eu consegui fazer a vendinha das artes que eu fiz, foi a primeira vez que eu consegui pegar a mensalidade do Construct. uhum, Não tirando do meu outro trabalho, né? Eu consegui, com a renda do desenvolvimento da arte, do jogo dos carinhas, eu consegui comprar o Construct e uma mensalidade também de um aplicativo de edição de vídeo que eu uso. uhum. Então, a partir daí, eu já consegui ver uma melhora. Eu não precisava ficar fazendo um monte de gambiarra para postar os jogos. Uhum. Então, né? Já ficava muito melhor. Então, Então, ajuda bastante, não só na questão financeira, mas também na questão mental e preparação que você tem. Porque quando você tem uma ferramenta que ela é original, ela é uma ferramenta paga, você tem mais suporte, né? Você tem mais leque de opções para uhum, você desenvolver o seu jogo, né? uhum, Então, se você, exemplo, o Construct 2 é uma merda, né? Ele é muito ruim. O Construct 2 é muito ruim. Quando eu consegui usar o Construct 3 com mais de 20 linhas de código, foi uma maravilha. A ferramenta ela é simples agora, eu não preciso baixar ela, eu rodo ela no Google. Parece até que eu tô fazendo merchan, né? Mas não é. Mas enfim, foi isso. Então, ajudou eu a comprar minhas ferramentas, né? Para desenvolver outro jogo. certo. Então, o mais importante para você foi investir, né? Foi poder investir, Sim. reinvestir, né? Foi ver o retorno profissional que eu estava tendo, né? Uhum, Talvez não seria a mesma coisa se eu tivesse ganhado esse dinheiro guardado. Não, uhum. eu gostei de pegar o dinheiro e aplicar em algo que vai fazer eu ganhar mais dinheiro com o jogo no futuro. Parabéns, parabéns. Isso, Valeu. isso é muito legal, cara, muito legal. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Então, era isso que eu tinha mais pra te perguntar, tá? E agora eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pro pessoal, pra você no futuro, pro pessoal, seja uma mensagem de apoio, seja uma mensagem qualquer que você queira deixar aí pra gente já finalizar, tá bom? Aí, as palavras Fechou, estão com fechou. você. Bom, eu acredito que para todo mundo que tenha medo de começar, assim como eu tive medo de continuar, eu acho que é bom buscar um direcionamento e ter coragem, né? Porque sem coragem, a gente não vai conseguir fazer nada. Se você ficar parado, você não vai conseguir desenvolver um jogo. Mas se você tentar, você tem mais chance de conseguir, né? Eu também gostaria de dizer que, assim como eu acho que é gratificante eu ter alguma coisa com meu nome, alguma criação com meu nome que faça as pessoas se divertirem, pode fazer pessoas saírem da depressão, pessoas saírem de momentos difíceis, eu acho que muita gente também tem essa vontade, mas não faz isso por medo de falhar e ser a pessoa que vai precisar disso no futuro, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco de coragem para todo mundo. Falo por mim também, que não estou postando meus jogos com medo do fracasso, né?
Mas vou começar a postar, vou criar coragem. E em breve vocês vão ver meu nome aí, tenho certeza. Que legal, velho, mano. Que fantástico, cara. Mensagem top. E você tocou num ponto muito, muito específico aí de depressão também, cara, porque eu tive uma experiência com isso também. Eu tinha uma amiga que ela tava passando por um momento muito difícil. E aí eu chamei ela pra casa, né, pra gente conversar. E aí a gente começou a trocar ideia e tal, e eu tava desenvolvendo um jogo. Eu falei, testa aí, né, um jogo e tal. E, cara, ver ela jogando aquele jogo e ela rindo e se divertindo com o jogo, cara, aquilo foi uma experiência tão, tão gratificante pra mim, sabe? Eu fiquei tão feliz com aquilo que mudou completamente minha percepção de desenvolver jogos também, né? Porque, cara, ver uma pessoa que tava mal, que tava com depressão, rindo pra aquilo, rindo pra um jogo meu, sabe? Se divertindo ali. Isso. Ela até me agradeceu depois, falou que tinha ajudado ela naquele momento, porque ela tava muito mal e tal. Cara, isso é fantástico. E você colocar isso também, eu achei sensacional. Cara, tem jogos que eu já joguei que, tipo, mexeram realmente comigo, né? E é uma coisa que eu fico impressionado de como a pessoa consegue transformar o sentimento dela em algo interativo, que eu consiga sentir exatamente o que a pessoa tá sentindo, entendeu? Exatamente o que a pessoa quer transmitir. E eu acho que isso é de extrema importância, a gente fazer jogos mais voltados para os seres humanos também, né? Para as pessoas. Assim como o jogo que eu fiz agora para Game Jam, ele é um jogo que eu disse que ele é um jogo para você relaxar se você tiver um momento difícil, se você tiver um momento triste da sua vida, um momento corrido. É um tempo que você pode pegar pra ficar na tela do seu computador, escutar uma música calma e jogar um jogo simples e divertido, entendeu? Então, eu acho que, óbvio, é bom fazer jogos da história que você quiser, sim, mas também é bom pensar nas pessoas, porque outras pessoas já pensaram em você, né, nessa questão. Que legal, que legal. Meus parabéns mesmo, cara. Meus parabéns. Então a gente vai Valeu. ficando por aqui. De novo, parabéns pelas palavras. Muito obrigado pela entrevista. E parabéns por ter feito o jogo nos 3 dias aí, que o pessoal acha que vai jogar. Vou deixar aqui o vídeo do jogo e o link do jogo para o pessoal poder testar também, tá bom? E agradeço muito, muito a entrevista. Só tenho a agradecer Eu que agradeço, eu que agradeço. e tudo isso. Então, até mais. Braz, tem mais alguma coisa pra falar? Ou a gente pode encerrar? Não, não, acho que já falei tudo já. Beleza, então. Fechou. Muito obrigado mesmo. E vamos dar um start nesse jogo. Até breve. Fala. O Cupido ficou cansado de tanto trabalhar, então precisa da sua ajuda para continuar espalhando o amor.